Marista Conectado, Enem 2020. Olá pessoal do YouTube, ligados aí no canal do Marista Centro-Norte, tudo bem? Eu sou o professor Mike Rigate, coordenador de serviço de Escolinha e Treinamento Esportivo, o 7, do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha de Vila Velha. E eu participei do podcast Marista Conectado e conversamos um pouquinho sobre as questões de educação física que podem cair no Enem. Então, para complementar um pouquinho a minha fala, a minha participação, eu vou explicar para vocês sobre as habilidades do Enem relacionadas à educação física. Na matriz Enem, existem 3 habilidades específicas de educação física que são cobradas na prova, que a gente precisa ter atenção. Então, eu vou explicar cada uma delas para vocês, para que vocês possam estudar com mais objetividade. Então, a primeira habilidade é reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Então, o que seria isso? Por exemplo, o surgimento da modalidade de skate. Ele se originou a partir de um movimento de seca, em que os surfistas ali tinham uma certa restrição em relação ao mar e coisa e tal. E aí várias piscinas ficaram disponíveis e aí eles começaram ali a colocar rodinhas na prancha que eles utilizavam para o surf. Limpavam as piscinas das pessoas e começou a brincar ali dentro dessas rampas. E aí começou a originar o skate vertical. E aí, a partir disso, com todo esse movimento, se cria aí campeonatos, se cria um estilo próprio de roupa, se cria questões de mercado, enfim, de todo um giro. Então, hoje, quando a gente olha para uma pessoa desse grupo, então a partir do momento em que você vê a forma que ela anda, a vestimenta, o corte do cabelo, o boné que seja, você já identifica que essa pessoa faz parte desse grupo de skate. E assim qualquer outra atividade. Por exemplo, se você vê uma pessoa de branco de jaleco, automaticamente você logo imagina que essa pessoa seja um médico. Então, seria nesse sentido. As manifestações corporais, elas se adaptam de acordo com a necessidade humana. Então, hoje nós temos toda essa evolução a partir da nossa adaptação. E isso tem a ver também com a cultura. Então, o jeito de se vestir, o jeito da dança, o estilo, a própria fala, como se comunica, as gírias. Então, tem toda essa questões de manifestação que ela se origina de um grupo social e a partir dessa necessidade, ok? Então, vamos lá para a segunda habilidade, que é reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em necessidades sinestésicas. Então, vamos lá. Imagine que você está aí, vai no médico, ele começa a prescrever algumas atividades físicas para você, baixar um pouco do colesterol, enfim, tarará. E você começa a fazer uma caminhada, por exemplo, uma corrida. Num primeiro momento, o seu corpo vai falar assim, poxa, eu não quero, estou acostumado com o sedentarismo e tal, vou caminhar, vou sentir uma dor, vou ficar com preguiça uma semana e tal, dá um mês a partir daí, seu corpo vai se acostumar. E ele vai começar a pedir a você para fazer esse tipo de atividade física. Então, ele vai se adaptar de acordo com a sua necessidade. Então, você vai adaptar o seu corpo para aquela necessidade. Essa maneira de reconhecer essas transformações para modificar esses hábitos, para modificar esse modo de ser e agir no cotidiano, é o que caracteriza essa habilidade. Então, como que eu reconheço aquela necessidade dessa pessoa ou daquele sujeito ou eu mesmo de me modificar diante de alguma situação? Então, basicamente, essa habilidade se contempla dessa maneira. E, por fim, a terceira e última habilidade é reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Por exemplo, um professor tem uma escolinha de teatro com várias crianças. Uma criança tem uma predisposição para o teatro e as outras não. Então, como que esse professor vai fazer? Ele vai ter que mapear as possibilidades, as competências individuais de cada criança e vai ter que integrar ela no grupo. Então, eu vou utilizar aquela criança que está mais apta junto com a criança que está menos apta, fazer com que a criança mais apta consiga dialogar com a que está menos apta e aí as duas crescerem juntos, no mesmo meio, no mesmo grupo. Então eu reconheço ali quando o meu diferente está inserido no meu cotidiano. Eu reconheço a pessoa junto comigo, apesar de eu não ter a mesma habilidade que ela ou ela não ter a mesma habilidade que eu, mas nós dois nos complementamos.
ok? Então, fica aí a dica para vocês, estudem bastante para o Enem, leiam bastante, olhem aí, principalmente essa questão desse movimento que nós estamos aí, de uma necessidade de atividades alternativas, né? Porque nós estamos em casa, então com certeza isso vai cair no Enem. Então, no mais, uma boa sorte, espero que tenham gostado da dica. Um forte abraço a todos.